Voltamos com Família Projeto de Deus. Hoje o assunto é alcoolismo. Lembramos que estamos também ao vivo pelo Facebook. Deixa sua mensagem lá pra gente. Sugira temas e participe do nosso programa. E já que a gente está falando de um tema bastante delicado para as nossas famílias, a gente tem uma sugestão de hoje do Shopping Católico. É o livrinho de orações de cura interior da irmã Luísa Tecila. Essas orações já ajudaram muita gente e podem também te ajudar. São palavras de conforto, ânimo e esperança. Acesse agora www.shoppingcatólico.com.br ou ligue aqui para a nossa equipe, código da operadora 19 3871 9620. E a gente tem na hora que a gente estava aqui no intervalo conversando, né, a doutora Alessandra, né, vocês conhecem, né, que está mandando a participação aqui, ela já está dizendo do CID-11 também, né. Tem outra participação aqui também da Zezé. É muito importante a discussão desse assunto publicamente para que uma grande quantidade de pessoas possa ouvir as orientações de profissionais capacitados. A Érica de Paula também está parabenizando e está falando da história da Pastoral da Sobriedade. Muito obrigado, Érica. E a Eli Santos, um tema muito importante para ser debatido nas comunidades. E está falando aqui do Rossini, que é muito importante dar continuidade nesse trabalho da pastoral. Que bom. E chegou também para a gente um WhatsApp do Luiz Carlos Silva Lima, e ele diz: parabéns pelo programa, um assunto muito importante, falar do alcoolismo. Tem muitas pessoas que têm que ver este programa do século XXI. Dá um abraço no Rossini. Aqui é o Bolinha de Campinas. Olha lá, Rossini. Está mandando um abraço. Nesse momento de distanciamento, né? Abraço virtual, Bolinha. E tem mais um que é: meu nome é Antônia, de Tauá, no Ceará. Eu tenho um filho alcoólico. Ele não se ajuda. Quero dar um remédio para ele. Tem problema? Aí eu já não sei quem que vai responder aqui para a gente, doutor. Como que funciona, né? Porque às vezes a gente quer, eu imagino, né, Antônia, obrigada pela sua participação, o Neide, né? Eu imagino assim a sua preocupação com o seu filho, porque a gente quer ajudar. Então eu vou dar um remédio escondido, alguma coisa assim. Como é que a gente pode ajudar essa nossa irmã? Boa noite, dona Antônia. Tem problema sim, né? Nós não podemos sair dando qualquer medicamento para as pessoas sem uma orientação médica, né? É importante que, se ela tem percebido esse problema com o filho, que ela busque por uma ajuda profissional para que esse profissional possa avaliar o filho e faça a introdução, se for necessária, a introdução de medicação, de uma medicação adequada para ele, né? Não podemos, porque inclusive a pessoa pode ter alergia, algum remédio, ter um efeito colateral, também, né? Isso. Então, de forma alguma se faz o uso da medicação sem uma orientação médica. Aliás, lembrando que todo medicamento é feito com drogas. Então, é por isso que nós temos no Brasil um péssimo hábito da automedicação e recomendar medicação. Isso é errado do ponto de vista médico, científico, até porque o medicamento pode fazer um efeito para mim, mas não fazer o mesmo efeito para o outro, porque o organismo é diferente, são vários fatores. Então, toda medicação tem que ter prescrição médica. E uma coisa, o padre Haroldo, ele falava isso, né, que nós vivemos uma sociedade química, né, e a gente acha que tem um remedinho para tudo. Eu estou com dor de cabeça, tomo um remedinho. Estou ansioso, tomo um remedinho. Estou com sono ou sem sono, tomo um remedinho. E a gente precisa desconstruir isso, porque também para o alcoolismo, muitas vezes, e talvez a maior parte das vezes, a solução não é medicamentosa, né? Você pode ter outros instrumentos para fazer com que ele recobre a sobriedade sem necessidade de medicação. Essa solução, porque todo mundo quer rápido, né? Toma um remédio que você cura. Sim, já resolve. Então, o caminho para a dona Antônia aí é mesmo ir procurar um auxílio. Auxílio profissional, um grupo Ceará, de autoajuda. Um grupo da sobriedade, do AA, da Amor Exigente, né? E da Pastoral da Sobriedade. Nós temos muitos grupos no Ceará. Beleza. Não sei se Itauá. E me fala uma coisa, a gente já falou desse problema emocional que foi potencializado nesses dias de
de quarentena, né, de ficar em casa. Existe também um fator genético que pode influenciar em uma pessoa ser alcoólatra ou não? Sim, existe, né? Existem pesquisas que comprovam a existência de um fator genético, mas é importante entender que ele por si só não determina o alcoolismo, né? Porque senão seria muito complicado, né? Então eu sou filho de alcoolista, eu tenho esse gene, eu vou me tornar alcoolista, né? Então assim, existe, mas não é um fator isolado determinante sozinho, né? O alcoolismo ele é multifatorial. Então existem outras questões que também estão ligadas. Questão biológica, né, o convívio social que ele está inserido, né, a forma, a visão de mundo que ele tem, a visão que ele tem do álcool, como ele utiliza isso, né? Então, o ser humano ele é biopsicossocial, né? Ele é composto de vários fatores, e todos esses fatores influenciam para o alcoolismo, não exclusivamente um único fator, seja ele qual for. Então não é desculpa, né? Se o seu pai bebeu, não é se sua mãe bebia, não é você que precisa continuar. Né? Aliás, nós temos relatos de pessoas que viveram essa realidade e até criaram trauma, aversão ao álcool por ter visto o pai naquela situação. É claro que assim, o comportamento do adulto, dos pais, pode sim influenciar o comportamento dos filhos. Se a pessoa nasce e cresce num ambiente onde o álcool rola solto, ele vai ter mais possibilidade também de se tornar um alcoólatra. Essa é uma realidade, por causa do ambiente, dos fatores sociais, né? Mas não que isso seja determinante, né? Tá. E a droga, desculpa, a droga ela também, ela pode levar, o álcool, né, pode levar a outras drogas, né? Porque chega uma hora que não sacia, e a pessoa começa estava falando aqui, pode ser a porta de entrada. A porta de entrada. O que a gente percebe hoje, o álcool na adolescência, na juventude, o esquenta, né? Então ele começa e chega uma hora que ele vai estar num ambiente e ele já tomou todas e de repente alguém oferece uma outra e talvez até o organismo dele queira, por causa da tolerância, né, dessa adaptação, ele queira algo mais forte. Então, a primeira droga, em geral, é o álcool. Aliás, as pessoas não têm, muitas delas, consciência de que o álcool é uma droga. Sim. Na ATC, teve um caso que eu sempre conto. Uma vez uma mãe... A ATC, o que é? A ATC é a Associação Terapêutica Cristã, a Luzia. A gente fundou juntos. Eu sei, eu estou pedindo para você explicar. É uma comunidade terapêutica e a gente, até pouco tempo atrás, tinha uma comunidade terapêutica onde a gente recebia pessoas com problemas de álcool e outras drogas para fazer esse trabalho de recuperação. Mas uma mãe queria internar o filho dela e ela falou, graças a Deus, meu filho não tem problema com drogas, é só álcool. É só álcool. Que coisa, não? Né? Talvez seja a pior das drogas, porque é lícita. Então, é lícita. Sem controle, e né? cada dia mais cedo os jovens estão entrando. E a gente estava conversando aqui no intervalo que cada vez mais mulheres estão enveredando para a bebida. E é uma judiação, né? A gente está vendo as jovens hoje, as mulheres que antes seguravam as pontas, hoje também entrando nesse... Talvez o Dr. Herrera possa até falar um pouco do aspecto psicológico, o porquê disso, né? Dom Irineu Danelon, que criou a Pastoral da Sobriedade, ele era muito espirituoso, sempre fazia piadas. E eu lembro que, às vezes, nos nossos encontros, ele falava o seguinte, antes, o pessoal dizia, nossa, ela cozinha igual a mãe, né? Para falar de uma referência da mulher. Sim. Hoje a gente fala assim, nossa, ela bebe igual ao pai, né? Gente, por vários fatores, mas assim, com humor, mas isso é um fenômeno que está acontecendo. Talvez por causa da emancipação, igualdade, a liberação. As mulheres têm realmente consumido também muita bebida alcoólica. Tá bom. E a gente tem mais participação chegando no WhatsApp, dessa vez do Alex. Boa noite, é um prazer assistir o programa. Me chamo Alex. E uma das coisas que mais peço para Deus é me dar força para não ingerir mais álcool. Participo de uma pastoral da sobriedade na igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Campinas. Que Deus nos abençoe. O programa salva muita gente pela ação de Deus. Ótima noite para vocês. Muito obrigado, Alex. E tem mais uma agora do Rafael. Gostaria de fazer uma pergunta para o psicólogo Rogério. Como identificar que uma pessoa se encontra com um transtorno por uso de substância química? Muito obrigado, Rafael, que é lá de Indaiatuba, aqui da região de Campinas, de Valinhos. Muito obrigado pela sua participação.
Então, a primeira participação, o Rossini deve conhecer lá da Nossa Senhora de Lourdes, né? E depois o Rafael. Sim. Não, primeiro, assim, Alex, legal o seu depoimento e mostrar que os grupos da Pastoral da Sobriedade têm servido, sim, para ajudar as pessoas a se manter em sobriedade. Isso é muito importante. Graças a Deus. Também queria parabenizar o Alex, né, por essa motivação em permanecer em sobriedade. Acho que é importante entender que ele não precisa passar por isso sozinho, né? Ele pode buscar os grupos de mútua ajuda para reforçar cada dia mais aí, né, a questão da sobriedade. E boa noite, Rafael. Respondendo a sua pergunta, eu tinha falado um pouquinho anterior, né, que existem critérios diagnósticos dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico, né, dos transtornos mentais, que é o DSM-5, que está na versão mais recente, e lá você consegue verificar todos os critérios, né, tem elencado todos os critérios que fazem com que uma pessoa seja classificada como dependente, e lá você também consegue identificar se ele tem um nível leve, moderado ou grave, né, e isso também precisa ter um recorte de tempo acontecendo, né? Não é ter um isolado, lá um critério isolado, que a pessoa é dependente. Mas você consegue encontrar tudo nesse manual. Tá bom. E a gente vê, né, amor, que muita gente hoje na rua, né, muita pessoa que perdeu família, perdeu tudo, né, porque a família chega uma hora que não consegue dar esse suporte e a pessoa vai para a rua, e aí você vai conversar com o morador de rua, dependente. É triste ver como a pessoa se acaba, né? Como perde toda a dignidade dela, né? E a gente tem mais participações aqui, muitos elogios para o Rogério, excelente profissional, a Sueli Arrebola, obrigado, Sueli, da tua participação aqui. Ouvir o professor Rogério é muito bom, bem esclarecido e tem uma experiência ótima. Parabéns, o Valdo Macedo, parabéns pelo programa e todos os participantes. É um tema que precisa ser muito discutido. E o Rossini sempre na luta pela família. É isso aí, Valdo. Obrigado, Rossini, pela luta. E tem a Jaqueline também está cumprimentando aqui o programa, achando bom o programa, mas ela faz uma pergunta. Como é que as pessoas vão procurar os médicos, vão procurar a assessoria, assistência especializada e tudo nesse momento de pandemia, porque também os médicos não estão atendendo, né? A gente já falou isso aqui no começo do programa, mas como é que procura, então? Como é que vai procurar a Pastoral da Sobriedade ou o teu atendimento, Rogério? Como é que faz? Bem, com relação à Pastoral da Sobriedade, existe o nosso site, né, www.sobriedade.org.br. Ali você consegue identificar os vários grupos da Pastoral da Sobriedade e perto da tua casa deve ter um. E tem um telefone de contato. Deixa eu só te interromper, quem está em casa está vendo o endereço aí na tela. Que bom, esse aí. Aí você consegue identificar se na sua cidade ou no seu bairro tem um grupo da Pastoral da Sobriedade. Para falar da Pastoral da Sobriedade, né, que esse eu sei. Muitos grupos têm feito atendimento online, né, já têm realizado os grupos, têm feito esse atendimento à distância. Com relação aos profissionais médicos, eu sei que existem alguns trabalhos voluntários, espontâneos, de psicólogos e outros terapeutas que têm se colocado à disposição também para atender as pessoas nesse momento, até gratuitamente, de pandemia, né? Teria que fazer uma pesquisa, eu não teria agora algum para recomendar, não, mas eu acho que tem, sim, possibilidade. Tá, o Rogério também mencionou que está atendendo online, né, Rogério? Eu tenho feito alguns atendimentos, mas é de forma voluntária, né? A BEAD fez no mês de abril atendimento também para dependentes químicos de forma gratuita. Né? Para quem está chegando agora, repete o que é a BEAD? A BEAD é a Associação Brasileira dos Estudos de Álcool e Outras Drogas. No mês de abril, nós, entre os associados, né, os médicos, os psicólogos, fizemos atendimentos gratuitos também, de segunda a segunda, né, das 8 da manhã às 10 da noite, para o pessoal que precisava desse suporte, né, com orientação. Não era um atendimento psicológico ou psiquiátrico, né? Era um atendimento mais para orientação, mesmo nesse momento, de como encontrar ajuda. Né? Informando que os grupos de mútua ajuda estão fazendo as salas de reuniões de forma remota, né, de forma virtual. Os espaços de atendimentos, né, os CAPs, os serviços, eles estão atendendo.
né? Eles não pararam, é que eles estão priorizando agora situações de maior crise por conta da Covid, para que as pessoas não vão até o local para não correr o risco de contaminação. Aliás, e tem os teleatendimentos, né? Muitos médicos e psicólogos estão atendendo por teleatendimento, então consegue fazer esse atendimento de forma virtual. Eu ia falar, a ATC da Luzia também tem uma linha, ela tem psicólogo, tem um pessoal lá que está também dando essa orientação e esse apoio à distância. Associação Terapêutica Cristã, Campinas. Bacana. Legal. E a gente está recebendo aqui mais uma participação de WhatsApp da Ivanilde, e ela diz assim: boa noite, meu nome é Ivanilde, me identifiquei muito pelo tema, vivo há 34 anos numa relação conjugal com um alcoólatra, sempre um lar de contendas, falta de diálogo. Já sofri tudo o que se possa imaginar. Meus filhos já tiveram depressão e fazem tratamento. Ninguém consegue diálogo com ele e muito menos ele aceita tratamento. O que eu devo fazer? Muito obrigada, Ivanilde, pela sua participação, por abrir o seu coração aqui para a gente, né? Não deve ser fácil essa situação, minha irmã. Nós já vamos colocando isso em oração também, pedindo a graça de Deus. Mas o que ela pode fazer, doutor Rogério? Assim, como que nós podemos ajudar a Ivanilde nessa situação? É importante entender também que muitas vezes o dependente ele quer ajuda, ele busca por ajuda e ele pede. Não é o caso dela, né? Não é o caso do esposo da Ivanilde, infelizmente. Mas não necessariamente ela vai ficar sem ajuda por conta disso. Existem outras modalidades, por exemplo, de internação, mas também queria frisar bastante isso, que as internações elas acontecem em último caso, né? No extremo de uma pessoa com dependência. Internação compulsória. Existe a internação involuntária e compulsória, né? A involuntária, a família ela procura por uma ajuda médica, pode ser no hospital geral, e esse médico vai fazer as orientações, então, para que essa pessoa ela possa ser encaminhada para um tratamento. Então ela deve procurar ajuda, porque é um martírio você viver dessa forma na sua Agora, vida, né? Eu acho que é interessante também a gente frisar que lá não é só o marido que está doente, a família toda está doente, né? Então exato. Toda a família deve procurar essa ajuda. Ela já é codependente. Isso, mesmo sem beber, ela está sofrendo as consequências da dependência. Aliás, assim, ela deve cuidar e tratar da codependência, que é a doença da família. Sim. Então, até para ajudar o marido, ela tem que se ajudar primeiro. Então, os grupos de autoajuda e também da pastoral da sobriedade, que eu falei no começo, muitas vezes quem chega primeiro no grupo não é o dependente, é alguém da família. Exato. E ela participando, ela vai poder compreender melhor essa dimensão da doença, e ela talvez tenha mais instrumentos até para ela. Primeiro, ninguém é obrigado a viver infeliz, né, num ambiente de sofrimento. É claro que o casamento é sagrado, a gente vai até o fim, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Mas a gente precisa também, de alguma forma... Porque ele está doente, ele não está enxergando não está percebendo a dimensão do que ele está afetando essa família. Os filhos também, né? Então, algumas assim, recomendações. Primeiro, não adianta conversar, brigar, gritar tem que quando fechar ele está a boca, sob né? efeito da droga. Não adianta. Mas também você não pode se submeter e tolerar nenhum tipo de agressão, ainda que seja verbal, muito menos física. Tá Né? certo. E, obviamente, a gente tem que proteger os filhos. Há várias técnicas, até a intervenção orientada, né? Um dia você, teus filhos, escrever uma cartinha, chama mais a mãe, o irmão, pega ele de surpresa, junta ele na roda e fala, tá aqui, ó. O jeito que você está fazendo a família sofrer, você está destruindo a nossa saúde e tal. Você precisa tomar um jeito, porque se continuar... Eu te amo, mas não posso tolerar isso aqui, né? São técnicas. É claro que os grupos de autoajuda ou profissionais podem orientar nesse sentido. Tá bom. Vai dar tempo da gente assistir um VT? Não dá tempo. Tá, então não vai dar tempo. Mas o que você recomenda, então, Rogério, a gente já está indo para o final do programa, vamos ver se a gente consegue rezar um pouquinho com quem está nos acompanhando. O que você sugere? Estou a mensagem aí para
esse tempo de pandemia, para esse tema do alcoolismo? Eu sugiro que as pessoas, primeiro, consigam, como já foi dito aqui, ouvir as outras pessoas e se existe um apontamento de que algo está extrapolando, para que ela cate aquilo e tente pelo menos perceber se aquilo faz sentido, né, nesse momento. E se está entendendo o que faz, procure ajuda. Ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Foi citado aqui várias formas a pessoa encontrar e de forma remota. Então é importante que essa pessoa busque ajuda nesse momento, né? Não fique vivenciando e esperando essa situação piorar para futuramente buscar ajuda. Quanto mais cedo a pessoa buscar ajuda, melhor vai ser o prognóstico dela, né? Melhor ela vai ter uma condição de sair do álcool, né? Então, e a ABAD, inclusive, ela tem uma página no Facebook onde as pessoas podem encontrar ali várias informações, né, que são informações com dados científicos relacionados às questões do álcool e de outras drogas também. Tá. E o Rossini, você mencionou a Pastoral da Sobriedade, né? A gente tem o AA, tem Sim. Amor Exigente. Quais são as alternativas? Na verdade, além dos grupos de uma primeira coisa, eu acho que é importante, assim, acabar com o preconceito. Às vezes as pessoas têm medo, vergonha de demonstrar que tem o problema, que está passando por essa dificuldade, achar que a vizinha, a família, né? Então, primeiro, esse é um problema mais comum do que você imagina. E ele está presente na maioria das famílias. Então, a primeira forma de você conseguir resolver o problema é admitir que tem o problema. E se você tem um marido, um filho, ou você mesmo, que tenha problema de uso excessivo de álcool e outras drogas, admitindo isso é o primeiro passo. E aí, assim, não ter vergonha de falar do seu problema, porque ninguém se torna alcoólatra porque quer. Uhum. O alcoolismo é uma doença. Aliás, ninguém fica diabético ou adquire o COVID, a Covid-19 porque quer. Então, alguém se tornou, adquiriu essa doença. Na hora que você tem a compreensão que isso é uma doença, é o primeiro passo, porque para doença, toda doença tem tratamento. Tá bom. E você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe. Se você está passando por esse programa, por esse problema, procure ajuda técnica, mas reze também. E eu peço que Deus, que amanhã a gente celebra Corpus Christi, né? Que Deus presente no nosso meio, Ele abençoe, chegue aí na sua casa, alcance com a sua graça. Amém. Amém. Obrigado, amor. Obrigada. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rossini. Foi uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Obrigado a toda a equipe. E a gente se vê a semana que vem. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Tchau. Tchau.